Bom, queremos cumprimentar mais uma vez, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nesse domingo de Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, nós vamos falar sobre os edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lição de número 8. Louvado seja o nome de Jesus. E desta feita, nós queremos agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando no canal Esperança. Não esqueça, depois de dar o seu joinha, seu like, seu gostei, para ajudar o nosso canal. O texto áureo da lição está em Efésios capítulo 2, e o versículo de número 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática, ela nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Glória ao nome de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está localizada em Efésios, em dois textos. Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao 22, e também Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Então temos dois textos para nós acompanharmos. Primeiramente, Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao 22, e em seguida Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Leiamos, então, Efésios 2. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, No qual tudo edificou bem, Todo edifício bem ajustado cresce para o próprio santo do Senhor. no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Mateus capítulo 7, seguindo a leitura bíblica em classe. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-loei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Glória a Deus. Eis aí então a leitura Glória a bíblica, Deus. classe da Palavra de Deus, da lição da Escola Bíblica Dominical da manhã deste dia. Meus queridos irmãos, duas palavras que nós podemos, então, para começarmos: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, certo? Então, edificados e fundamentos, ou edificar, ou estar fundamentado. Edificados quer dizer aquilo que foi levantado ou erguido, certo? Então, aquilo que foi levantado ou erguido. O outro texto, a outra palavra é o fundamento ou fundamentos, que é uma base, certo? Então, tudo ou toda construção, toda casa, todo edifício, que a gente vai ver na lição aqui, que ele quando é erguido, ele é levantado sobre um fundamento, ou vamos ver aqui a chamada pedra de esquina. Então tem que ter uma base para poder levantar aquela estrutura, quer seja de quantos andares for.
Mas a gente vai ver aqui na lição que é preciso ter uma base. E a base da igreja é Cristo. Então somos edificados, basilados em Jesus. Vamos então começar. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. Está lá em Efésios 2, 21. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Então veja que nós temos o fundamento, certo? Ou seja, nós temos a nossa edificação, a base, a pedra é Cristo, e os fundamentos é justamente a doutrina a qual nós estamos servindo a Deus, sendo servo do Senhor, firmados na sua doutrina. E a gente leu aqui na lição bíblica em classe sobre os fundamentos de duas casas, né? Uma edificada na areia, que não tem base quando vem a tempestade, e outra edificada sobre a rocha, que quando vem a tempestade ela suporta, ela segura, porque ela tem uma base firme, tem uma base muito sólida. Mas o primeiro ponto da lição fala sobre um edifício espiritual, o edifício espiritual. A gente sabe que o judeu, né, os judeus, ele tinha a casa, uma casa de adoração, né? Ele tinha um santuário de adoração. A gente sabe que no tempo da peregrinação no deserto existia o tabernáculo. O tabernáculo, ele era o lugar, né? Tinha o átrio, o lugar santo e o santíssimo, o lugar onde Deus se revelava, Deus se apresentava, e era feito aqui sacrifício e adoração ao Senhor. Então o objetivo desta casa era adorar a Deus e Deus se revelar e se manifestar. Então isso aqui era o tabernáculo, mas teve outro, né? Salomão fez o templo, aquele templo maravilhoso, com as mesmas finalidades. O templo é lugar para adoração. Então o judeu, aqui era só para judeu, tá? Só para os judeus aqui. Gentil não participava desse templo aqui, de Salomão, do templo aqui do tabernáculo. Era só para os judeus que tinham o privilégio, né, de poder participar. E em especial, só os da tribo de Levi, certo? Os da tribo de Levi que participavam dessa adoração. E eles apresentavam aqui as leis cerimoniais, e o Senhor então ali recebia aquelas ofertas, recebia os sacrifícios e se apresentava no lugar santíssimo aqui em forma de uma nuvem, né? Uma vez por ano o sumo sacerdote vinha aqui e oferecia sacrifício, e o Senhor se apresentava sobre uma nuvem, a glória de Deus era revelada. Então esse templo aqui era o templo sagrado dos judeus, templo sagrado dos judeus, mas os gentios não poderiam participar deste templo. Mas a gente está vendo aqui, né, que nós somos edificados, certo? A igreja, então diz aqui, a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, igreja, ou seja, a igreja. Efésios 2, 18 e 19. Vamos ver o que aqui diz. Efésios 2, 18 e 19. Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, agora, né,
não tem exclusividade só para os judeus, mas agora a igreja faz parte, porque a morte de Jesus aboliu as leis cerimoniais. Agora a igreja faz parte da família de Deus, e é isso que nós vamos ver. Então o santuário cristão, falamos do santuário do judeu, que é isso aqui, mas o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Vamos ver então, 1 de Reis, capítulo 8, versículo 27. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 27. Olha o que Salomão diz. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Glória a Deus. Então veja que Salomão reconhece, mesmo com toda a glória do templo de Salomão, todo de ouro, com toda a sua magnitude que ele possuía, com toda a sua glória, pomposidade que tem aquele templo, mas ele reconhecia que Deus, que Deus habitaria porventura na terra, o Deus que é tão grande, cujo céu é o seu trono e a terra está dos seus pés. Habitaria Deus, então, como conter um grande Deus como esse? Então veja que não poderia conter Deus dentro de 4 paredes, de um ambiente fechado. Agora, a importância que o templo tem é de poder se congregar, ajuntar pessoas para adoração e glorificação ao nome de Jesus. Glória a Deus. Mas o Senhor, ele não poderia estar ali preso, habitando naquelas 4 paredes. E reafirma a instrução em que Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando Estevão está sendo ali interrogado ali pelos judeus, pelos religiosos, e ele começa então a pregar o Evangelho, ele começa então a falar antes de ser apedrejado, e ele cita então esse texto, Atos, capítulo número 7, verso 48. Abra aí. Atos 7, versículo 48. Estevão dando a sua declaração e ao mesmo tempo evangelizando aqueles irmãos. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, está escrito, ainda também 17, 24, no mesmo livro, 17, 24, de Atos, capítulo 17, versículo 24, está escrito assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa maravilhosa esta palavra a qual o Senhor tem falado para nós. Então onde é que realmente Deus habita, A gente vai ver. Glória a Jesus. Aleluia. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o próprio templo, ou seja, onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vamos ver onde é que Deus habita? 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Glória a Jesus. Olha aí, Veja que lá antes do Calvário, as leis cerimoniais, aqui no templo no tabernáculo, no templo de Salomão, no templo de Zorobabel também, eles adoravam a Deus, só os judeus tinham a participação de sacrificar, de adorar o Senhor. Mas com a morte de Jesus Cristo, conforme nós lemos lá em Efésios, no capítulo 2,
que ele uniu ambos os povos, quebrou essa parede que existia aqui, ó, essa muralha que tinha aqui, essa parede de separação. Jesus, ele derruba essa parede, ele quebra esta muralha. Agora ele une ambos os povos. As leis cerimoniais não estão só restritas, né, para judeus, mas agora gentio tem acesso, porque o véu do templo foi rasgado. O gentio tem acesso agora em adorar ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então a gente viu alguns textos que Deus não habita em templos feitos por mãos. Agora Deus habita sim no templo chamado ser humano, certo? São você, é você que está me ouvindo, é você que está me ouvindo. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habita em você, ele anda com você, ele está com você, certo? Então Deus está habitando agora dentro do crente. Então daí nós temos esta preciosidade. Paulo escreve a carta, se não me engano, aos Romanos, ele diz que nós temos um tesouro em vaso de barro, certo? Então a gente vai ver que nós temos esse tesouro maravilhoso em vaso de barro, mas também em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 5, também nos tem. Capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Agora nós somos pedras vivas. Glória a Deus. Sois edificados casa espiritual. Louvado seja Deus. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. A gente já viu sobre isso. Então toda casa, todo edifício teria que ser construído sobre uma pedra, né? Uma pedra, a pedra angular. Essa pedra, né? Essa pedra aqui, ela ficava como chamada pedra de esquina. Pedra de esquina, que ficava justamente nas esquinas como base, para poder ser levantado todo, como vamos comparar aqui, um edifício, certo? Um grande edifício com as suas bases sobre essa pedra, e aqui o edifício ou casa levantada sobre essa base. A gente viu lá em Mateus que se o vento soprar forte, né, vem a tempestade sobre a casa edificada sobre a rocha, ela não cai, ela não se abala, a sua estrutura permanece de pé, porque está edificada sobre a rocha. Agora, se tiver sobre areia, aí não vai suportar, né? Vemos muitos edifícios, muitos irmãos que não suportam, porque edificaram a sua casa, o seu fundamento não foi a doutrina dos apóstolos, não foi a doutrina da palavra de Deus, não foi a verdade da palavra de Deus, mas foi outras coisas, e na hora do vamos ver, não teve estrutura nenhuma para poder suportar. Então Cristo, a pedra, é esta pedra. Esta pedra aqui é Cristo. Esta pedra aqui é Cristo, a principal pedra. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Salmo 118, verso 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina. Marcos, capítulo 12, versículo 10. Vamos ver isso. Marcos, capítulo 12, versículo de número 10. Marcos 12, 10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Está falando dele. Jesus está dizendo assim, ó, aleluia. Não leste a pedra que os edificadores rejeitaram. Por quê? Porque nem todos aceitaram. Foi rejeitada. Lá em João capítulo 1, versículo 11, diz que e veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele está dizendo aqui, ainda não leste a escritura?
A pedra que os edificadores rejeitaram, Jesus foi rejeitado. Eles não reconheceram Jesus como a verdadeira pedra de esquina, a pedra da vergonha para eles, né? A pedra que para eles não tinha proveito nenhum. Esta foi posta, aí diz, esta, está dizendo, ele mesmo foi colocado como pedra de esquina, pelo qual todo edifício bem ajustado, ele é edificado, é fundamentado sobre esta pedra. Não vai se abalar nunca, jamais há de ser abalada. Louvado seja Deus. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, tá bem? Então nós temos que edificar a nossa fé, nós temos que ser edificados, ou seja, levantado ou erguido no fundamento, ou seja, a nossa base tem que ser a pedra de esquina, a pedra angular. O nosso fundamento é a doutrina dos apóstolos. Por que dos apóstolos? Porque os apóstolos aprenderam de quem? De Jesus, né? Aprenderam do Senhor Jesus. Paulo diz, aquilo que eu recebi do Senhor, vos ensinei. Está lá em Coríntios capítulo 11. O que recebi do Senhor é que eu vos ensinei. Louvado seja o nome de Jesus. Então a gente vai ver que nós temos que ter a nossa base, o nosso edifício já está. E Paulo diz, ninguém ponha outro fundamento pelo qual já está posto. Não venha com outra vã doutrina, com outro vã ensinamento. Lá em Gálatas capítulo versículo 8 diz que se mesmo o anjo do céu descer com uma outra doutrina, com uma outra palavra, nós não devemos confiar que seja anátema, porque o fundamento já foi colocado, o fundamento já foi posto, né? A base já está feita, o nosso edifício, a nossa casa espiritual já está sendo erguida na base, na pedra de esquina, rejeitada pelos homens, rejeitada pelas religiões, rejeitada pelos religiosos, mas foi edificada, ela foi abraçada pelos gentios e por todo aquele que levanta o seu edifício, a sua base sobre esta rocha. Louvado seja o nome de Jesus. Edificados para a morada de Deus. Glória a Jesus. Tem um texto aqui maravilhoso. Vamos ver aqui. João capítulo 14, versículo 23. João 14, 23. João 14, 23. Nós vamos já finalizar. Olha o que Jesus diz. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Glória a Deus. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Olha aí. Você é morada de Deus. A gente leu em Coríntios 3 que o Espírito Santo agora habita dentro de nós. Além do Espírito Santo habitar, agora vem Jesus e vem o Pai, né? Está escrito aqui, glórias a Deus. Aquele que ama e guarda as minhas palavras, glória a Jesus. A palavra que ouviste, verso 23, né? Aquele que, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, plural, para ele. Ele quem? Para aquele que guarda, para aquele que ama, para aquele que está edificado sobre esta rocha. A ele, e faremos nele residência, morada. Você é a morada de Deus. Você é a morada do Espírito Santo. Aleluia. Agora nós temos uma casa, um templo móvel, né? É claro que a igreja é um lugar importante. A igreja que eu falo é a igreja
a obra arquitetônica, né? A estrutura de tijolo lá, ela é importante para congregar, para nós poder adorarmos. Mas a igreja militante, a igreja somos nós, é você, sou eu, somos nós, somos igreja de Cristo, onde o Espírito Santo de Deus habita, onde Jesus faz morada. Louvado seja Deus, porque Ele limpou a sua vida, purificou com o seu sangue, lhe deu um banho de sangue, lhe regenerou, lhe restaurou pelo poder da sua palavra. Ele diz lá em João que vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Louvado seja Deus. E eu glorifico a Deus pela sua vida, glorifico a Deus porque você está edificado, fundamentado. Olha, não deixe que outro fundamento seja posto, só Jesus, só a sua verdadeira palavra. A Bíblia diz: vós estás limpo pela minha palavra. Louvado seja Deus. Então que Deus te abençoe, amém. Que Jesus te ajude, que Deus te dê graça, que você permaneça edificados e fundamentado na palavra de Deus, nosso Pai. Que o Senhor Jesus te ajude, te guarde, que Deus te proteja e te conceda mais graça a você, a sua família e toda a sua casa, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, que Deus te ajude e te abençoe. Amém.